Olá, meninos e meninas! Estamos de volta com a nossa série de matemática financeira e o vídeo de hoje é sobre juros simples. Isso mesmo! E a gente vai começar com uma situação problema para a gente aprender de uma vez por todas como encontrar juros simples e como a porcentagem será nossa aliada nessa aventura. Vejam só. A primeira coisa que a gente deve pensar quando fala de juros simples é que ele não é o mais utilizado na nossa economia, porém foi usado durante certo tempo da nossa história, até que se descobriram os juros compostos, que será o nosso próximo conteúdo. Então vejam bem, eu vou ter aqui um exemplo prático para vocês verem como acontece o juros simples. Sônia investiu R$ 40.000 em um banco. Calcule o montante que ela vai receber no fim de 3 meses no regime de juros simples com taxa de 2% ao mês. Então, veja bem, é muito importante que vocês saibam o seguinte, que montante, gente, é o resultado final. Ou seja, é tudo que eu vou ter no final da minha operação financeira. Eu coloco um dinheiro no banco ou então eu pego emprestado e aí eu vou ter o cálculo dos meus juros e quando eu tiver o acréscimo desses juros, aí sim eu vou ter o resultado do meu montante. Então é o capital mais os juros que eu vou pagar que vai me dar o montante. Ok, então a gente vai pensar no seguinte, eu vou chamar aqui montante, tá bom? O montante ele vai ser igual ao capital, que foi justamente o que o problema está pedindo, o montante, mais juros. Anota isso aí, que isso aqui é muito importante. Montante é igual a capital mais juros. Beleza, Pro? Já anotei. Então, vamos lá, continuando. E aqui é muito importante quando eu estou falando de juros, essas informações. Primeira coisa, quem é o meu capital? Eu preciso saber e isso tá no problema, tá certo? Então, quem é meu capital? Beleza. Depois que eu descubro o meu capital, a minha pergunta é: qual é o tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado? Qual é o tempo que eu vou ter para pagar minha dívida? Durante quanto tempo estarão me cobrando juros? E a outra pergunta que a gente deve fazer é quem é a taxa. Porque essa taxa, essa porcentagem, ela vai me dizer quanto é que eu vou pagar. Então é muito importante eu saber para me calcular os juros simples e até o composto também, a gente tem que saber o que é capital, o que é tempo e o que é taxa. Então vamos aqui catar essas informações. Vamos lá. Sônia investiu 40.000. Gente, quando eu falo aqui, o que eu invisto, tá certo? A primeira quantia, o primeiro valor que eu coloco no banco, ou o valor da minha dívida é o capital. Então, o meu capital é o quê? 40.000. Ou seja, é o primeiro valor. Eu peguei no banco emprestado 40.000, então eu depositei no banco e investi 40.000. Beleza. Depois disso, vamos olhar por quanto tempo. Calcule o montante que ela vai receber no fim de 3 meses. Veja que tudo está no problema. Então, juros simples é você ir catando no enunciado a informação. Então, eu vou ter isso aqui durante 3 meses. Beleza. Com taxa de, olha só, minha taxa, tudo tá no problema, de 2% ao mês. Então, eu vou ter uma taxa de 2%. Só que lembra que a gente estudou como representar a porcentagem? Então, em matemática financeira, a gente vai ter que utilizar. Ou seja, eu não posso deixar na hora de fazer meu cálculo os 2% nessa forma. Então, a primeira coisa, eu vou calcular, sempre que eu estiver calculando os juros, a gente sempre começa calculando o primeiro mês. Se for juros simples, eu vou dizer o que é que vai acontecer a partir do segundo mês. Mas se for juros compostos ou simples, eu sempre começo calculando o primeiro mês. E os juros no primeiro mês, ele é de 2% de 40.000. Pronto, então no primeiro mês, Sônia vai pagar 2% de 40.000. Veja só o que acontece aqui, ó. A gente viu que para calcular a porcentagem, a gente deixa em forma de fração. 2% vezes 40.000.
Beleza, veja aqui a situação. Isso no primeiro mês, é o primeiro juros dela. Então, veja bem, eu posso pegar esse zero aqui e simplificar. É a mesma coisa de eu estar dividindo 40 mil por 100. E agora eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 400 me deu quanto? 800. Gente, a diferença dos juros simples está justamente aqui. Por quê? No juros simples, esses 800 aqui que eu encontrei no primeiro mês não vai mudar. Quando eu encontrei a primeira porcentagem, 2% de 40 mil, significa que Sônia vai pagar todo mês 800 reais. Então, veja bem, no primeiro mês ela vai ficar devendo quanto? O montante do primeiro mês. Lembre que a gente tá no primeiro mês, ó, o montante, botei aqui um Mzinho, tá certo? No primeiro mês ela vai ter um montante igual a 40 mil mais 800. Isso vai dar o que, gente? 40.800. Pronto, esse é o primeiro montante, tá certo, de Sônia. Agora a gente vai continuar com o segundo mês. Veja, no juros simples, quando a gente for aqui para o segundo mês, tá certo? Certinho aqui, ó, segundo mês. Veja o que é que vai acontecer. No segundo mês, eu não preciso mais calcular a porcentagem, porque no juros simples, esses 1.800 que eu encontrei aqui vai servir para todo mês. Então, no segundo mês, ela deve 40.800, que foi a dívida que ficou do primeiro, mais 800. Pronto. Fazendo isso, a gente vai descobrir que agora, no segundo mês, a Sônia deve, gente, 41.600. Então, veja só, ela deve agora 41.600. Isso no segundo mês. Por que eu não calculei mais a porcentagem? Porque a gente calculou no primeiro mês e eu descobri que 2% de 40 mil é 800. Então, todo mês, como é juros simples, Sônia vai pagar 800. Ela pagou aqui 800, ficou devendo 40.800. Como a dívida dela vai ser um atraso de 3 meses, ou melhor, o investimento dela vai ser durante 3 meses, no segundo mês vai ser em cima do que tinha anteriormente, ó. 40.800 mais 800. Isso vai me dar o quê? Ela já tem na conta no segundo mês 41.600. Então, no terceiro mês, vamos aqui para nossa situação. Sônia vai ter o quê? 41.600, mais quanto, gente? 800, que foi os juros que eu encontrei desde o começo, porque no juros simples, o valor dos juros ele é sempre o mesmo e eu vou só acrescentando. Então, aqui, ó, mais 800. Prontinho, 41.600 mais 800, isso vai me dar o quê? 42.400, isso mesmo. Então, o final de tudo, quando Sônia for lá tirar o dinheiro, ela vai ter na conta 42.400, porque a cada mês ela estava ganhando 800. E como foi que eu descobri esses 800? Tirando 2% de 40 mil. Então, não esqueçam disso, tá, gente? Que o juros simples, a gente vai calculando a primeira porcentagem que a gente encontra, a gente vai somando mês por mês. Ah, Pro, existe uma maneira melhor de se fazer isso? Sim, gente, tudo na matemática tem vários caminhos, que é o seguinte, eu encontrei aqui no probleminha de Sônia, eu encontrei, baseado nisso aqui, a gente encontrou o seguinte, que 2% de 40 mil deu quanto? 800. Então, veja bem, gente, esses juros aqui, não foi de 800? Beleza, 800 é meus juros. Mensal. Por quanto tempo a gente vai ter aqui a informação, ó? Vou descer aqui para vocês verem. Por quanto tempo ela vai pagar esses juros? Durante 3 meses. Então, como é juros simples, eu posso fazer que o tempo aqui, ó, vai ser 3 vezes 800. Ou seja, Sônia vai pagar 2.400. Beleza. Pro, e agora, o que é que eu faço? Para mim descobrir, como eu peguei aqui 3 meses, durante 3 meses ela paga 800, eu encontrei 2.400. Aí eu vou e somo 40 mil mais
2.400. Isso também é um caminho que pode me dar a resposta. Ou seja, ali a gente fez mês por mês para vocês entenderem que só estava acrescentando no valor. Mas depois que vocês pegam a prática, vocês mesmos podem perceber que se o tempo é 3 meses, esses juros ele não vai mudar. Então, se os juros é 800, que eu descobri no começo, eu vou fazer 3 vezes 800 e vou encontrar o valor que ela vai ter durante os 3 meses. Depois eu somo no capital para me ter o montante. Tá certo? Então escolha a melhor forma. Se você acha melhor fazer mês por mês, somando cada pedacinho para entender o que é que está acontecendo, muito bem. Caso não, você pode também fazer desse jeito, tá certo, meninos? Vocês podem pegar o tempo, multiplicar direto pelo valor dos juros que você encontra tirando a porcentagem e depois somar no total. Forte abraço e qualquer dúvida você já sabe onde me procurar, tá certo? Cheiro!